Agora, então, o assunto é política. A gente acabou entrando já na política aqui ao falar do filme do Sérgio Vieira de Mello. A implantação do juiz de garantias, assunto favorito do Adrilles, ficou para julho. Quem vai trazer os detalhes é o Levi Guimarães. Vamos acompanhar a reportagem. O Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, decidiu que a criação do juiz de garantias é constitucional, mas só vai ser implementada daqui a 180 dias. A liminar responde a ações que questionam no STF a medida. Incluído no pacote anticrime pelo Congresso e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, o juiz de garantias fica responsável pela fase de investigação, com depoimentos, coleta de provas e medidas cautelares para depois entregar o processo para o juiz da causa. Toffoli defende que a nova legislação vem para reforçar a garantia de imparcialidade e não demanda a criação de novos cargos no judiciário. Passa muito mais por gestão judiciária, a administração judiciária e menos por uma criação ou provimento de cargos. Na prática, trata-se de uma adequação da estrutura já existente em todo o país. Porém, o ministro definiu que o prazo de 30 dias, como prevê a lei, é insuficiente para que a regra entre em vigor. Para ele, é necessário um regime de transição mais razoável que viabilize a adaptação de forma progressiva e programada. Além disso, a nova lei só vale para casos iniciados depois que ela entrar em vigor. Processos já em andamento não vão ser afetados. O chefe do Judiciário também determinou que o juiz de garantias não vai atuar em casos de violência doméstica e familiar e processos de competência dos tribunais superiores e dos estados, tribunal de júri, além de crimes eleitorais. Um grupo de trabalho no Conselho Nacional de Justiça analisa a nova lei e deve entregar o relatório até 29 de fevereiro. Depois, o documento será votado pelo CNJ. O advogado criminalista Tiago Turbay comenta a decisão. O modelo de implantação deve ser, sim, submetido à sociedade, a especialista, para que nós criemos um modelo justo, um modelo eficiente. Não basta só também a implantação do juiz de garantias, mas uma mudança de mentalidade dos juízes brasileiros e todos os órgãos do judiciário. Pelo Twitter, o ministro da Justiça Sérgio Moro disse que vê como positiva a decisão de Dias Toffoli. Para ele, o tempo extra pode corrigir o que considera equívocos cometidos pela Câmara dos Deputados. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Fernando Mendes, segue a mesma posição. Vai resolver, num primeiro momento, dois aspectos importantes da nova lei. Primeiro, o prazo para a regulamentação. Todos sabíamos que o prazo de 30 dias seria insuficiente para regulamentar uma norma dessa complexidade. Ao conceder um prazo de 6 meses, o ministro permitiu que os tribunais possam regulamentar a lei de maneira mais adequada às suas próprias realidades. Em nota, a Associação dos Magistrados Brasileiros disse que a decisão de Toffoli demonstrou que a magistratura brasileira é imparcial e que o sistema atual já garante a isenção dos julgamentos. Segundo a entidade, os tribunais têm autonomia para organizar a implementação da norma e definir, por exemplo, que ela não é válida para processos em andamento. De Brasília, Levi Guimarães. Muito bem, quem também se manifestou ontem foi, observo aqui a frase dele escrita num tweet, o ministro Sérgio Moro, ele disse o seguinte, abre aspas, embora eu seja contra o juiz de garantias, é positiva a decisão do ministro Dias Toffoli de suspender por 6 meses a sua implementação. Haverá mais tempo para discutir o Instituto com a possibilidade de correção de, com todo respeito, alguns equívocos da Câmara dos Deputados. O juiz de garantias, pelo menos a minha posição, é um daqueles equívocos, um daqueles jabutis implementados ali no pacote anticrime enviado pelo ministro Sérgio Moro, pelo Executivo à Câmara dos Deputados. O Congresso cometeu esse erro, na minha opinião. Adrilles, eu também já sei qual é a sua, mas eu passo a bola para você com um detalhe importante. Se há algo a ser elogiado nesse momento, né, já que, para usar uma expressão bem popularesca, que a vaca foi pro brejo, né, passou o juiz de garantias, subiu no telhado, esse é mais bonitinho do que o que eu usei. Algo a ser elogiado aqui é o fato de ter ficado de fora de casos de violência doméstica envolvidos na Lei Maria da Penha e também causas criminais que já iniciadas na Justiça Eleitoral. Penso que se há algo a ser comemorado é que
esses casos fiquem de fora dessa implementação da quinta instância no Brasil, né? Como se o nosso judiciário não fosse moroso o suficiente e precisasse de mais um juiz, mais uma instância. Casos graves, né? Eu acho que caso de corrupção também é uma causa gravíssima, porque tira dinheiro da saúde, da educação, tira dinheiro das pessoas e mata pessoas, né? Eu acho que o juiz de garantias, de alguma forma, ele subiu no telhado. Ele tá tudo um cabra marcado para morrer daqui 6 meses. Agora, você perceba o paradoxo, meu caro Silvio. Você vê o presidente do Judiciário, o presidente do STF dizendo que vai ter que reformular toda a estrutura do Judiciário para fazer com que caiba a figura esdrúxula do juiz de garantia, que vai atrasar mais ainda o Judiciário. Ou seja, o sistema judiciário tem que se readaptar ao longo de 6 meses para caber uma coisa que vai atrapalhar mais ainda o sistema. Por que o sistema não se reestrutura para, assim, estabelecer um princípio de aceleração da justiça? Você vai se adequar a esse, como você bem disse, a esse jabuti, a esse bode que foi colocado na sala pelo Congresso, e é importante que ele seja responsabilizado. Esse bode em nome de uma vingancinha pueril em relação ao juiz Moro, que condenou Lula para a raivinha do Marcelo Freixo, colocou esse bode na sala, e esse bode na sala vai atrasar toda a justiça, que vai se reestruturar, pelo menos agora está se dizendo que vai se reestruturar, para fazer com que caiba um juiz de garantias que vai atrasar e vai causar mais morosidade, vai estabelecer, como você bem disse, a quinta instância. É uma piada paradoxal que leva a gente a contestar exatamente as nossas instituições. Para que o Congresso faz um negócio desse, em nome de uma vingança, e não faz algo para avançar o país, mas faz o tempo inteiro, age o tempo inteiro como menina mimada que quer que sejam feitas suas vontades, e enfia jabutis assim para estabelecer um tipo de chantagem com o governo, que não é uma conversa de contrapeso, é uma chantagem e a incutimento de bodes e jabutis como esse juiz. Quer fazer um comentário, Vini? E o comodismo também, né, Adriles, de se inspirar em países desenvolvidos, quando mesmo não vale, por exemplo, para prisão em segunda instância. Exatamente. Né? É uma incoerência. Não há segunda instância na grossa maioria dos países. Na maioria dos países que há juiz de segunda de garantia, você tem exatamente uma estrutura que você tem 100% de comarcas que tem mais juiz. Aqui não tem possibilidade de fazer rodízio de juiz. Não tem possibilidade de um juiz lá do interior ter o seu processo analisado por alguém de São Paulo. É assim, é uma burocracia absurda que foi colocada assim. É totalmente paradoxal e confuso e caótico. Eu acho muito, muito bacana se inspirar naquilo que dá certo, se inspirar em países desenvolvidos. Você tem uma estrutura em modelos que funcionam lá, porque primeiro precisava fazer o judiciário funcionar aqui, com suas peculiaridades, os seus problemas dessa república tupiniquim, para depois querer copiar o primeiro mundo.